Há uma pergunta que pode mudar a forma como olhas para a tua própria vida. Quem está a pagar o preço daquilo que tu tanto queres? E se o problema não fosse o teu sonho, mas o preço que outras pessoas estão a pagar para tu o conseguires? Porque às vezes passamos anos a lutar por aquilo que realmente queremos, sem perceber quem ficou para trás. E hoje vais perceber, porque nem sempre o problema está naquilo que desejamos, mas na forma como escolhemos alcançar aquilo que queremos. E se és nova por aqui, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com propósito. Talvez até estejas a pensar, eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca quis prejudicar ninguém, e provavelmente é verdade, eu acredito em ti, mas porque a maioria das pessoas não acorda de uma manhã a pensar, hoje vou fazer mal a alguém. Ou nem se levanta a dizer, eu hoje vou usar uma pessoa para conseguir aquilo que eu quero. Mas existe aqui uma pergunta que nunca fazemos a nós próprios. Quem ficou prejudicado pelas minhas escolhas? Mas perguntamos apenas, consegui aquilo que queria? E é exatamente aqui que esta conversa começa. Porque muitas vezes olhamos apenas para o resultado que alcançamos, mas esquecemos de olhar para o caminho que fizemos até chegar lá. Todos nós temos desejos. E ainda bem. Queremos uma vida melhor, talvez mais estabilidade, mais tempo. E na verdade não existe nada de errado nisso. O problema nunca foi querer mais. O problema começa quando aquilo que nós queremos passa a valer mais do que a pessoa que está diante de nós. E isso acontece de uma forma tão silenciosa que, olha, nem nos apercebemos. Repara nesta frase. Eu não quis fazer mal. E talvez seja verdade. Mas existe outra pergunta que nunca fazemos. Será que alguém foi prejudicado pela forma como eu agi? Parece a mesma pergunta. Mas na verdade não é. A primeira fala das minhas intenções, enquanto a segunda fala das consequências das minhas atitudes. E muitas vezes a nossa consciência fica tão tranquila porque, olha, olhamos apenas para aquilo que queríamos fazer, enquanto aquela pessoa continua a lidar com aquilo que aconteceu. Quantas vezes tu já disseste? Eu não tive essa intenção. E talvez seja verdade. Mas a vida não é feita apenas das nossas intenções. Ela também é feita do impacto que deixamos nas pessoas à nossa volta. Porque às vezes não magoamos porque quisemos, claro que não. Magoamos porque nem sequer paramos para pensar. E é aqui que precisamos de olhar com mais honestidade. Para nós próprios. Olha, eu hoje vou dar-te aqui alguns exemplos e muito simples. Porque às vezes é muito mais fácil perceber quando olhamos para as situações comuns, certo? Por exemplo, entras num café, pedes, sei lá, um café, uma água, olha, e vais-te embora. Nem sequer um por favor, ou nem um obrigado. Eu sei que não foi por mal, eu sei disso. Muitas vezes, olha, até a correria do dia, foi um hábito, talvez uma distração. Mas já pensaste como é passar o dia inteiro a servir pessoas que quase nem sequer reparam que tu existes? Ou, por exemplo, passas por alguém conhecido, estás preocupado, com pressa, olhas em frente e nem reparas que aquela pessoa ficou ali à espera de um simples bom dia. Eu sei que não quiseste ignorá-la, mas foi isso que ela própria sentiu. Ou quando procuramos alguém apenas quando precisamos de alguma coisa. Sei lá, um favor, uma ajuda, talvez uma solução e depois desaparecemos. Eu sei que não é maldade, é sem intenção, mas aos poucos e poucos as pessoas podem deixar de ser pessoas e passar apenas uma resposta para aquilo que precisamos. Olha, eu não te julgo,
porque na verdade eu já me deparei muitas vezes a fazer isso. Até o dia que também me fizeram o mesmo. E é aqui que precisamos de parar para pensar, porque o problema nem sempre está naquilo que fazemos com intenção. Às vezes está simplesmente naquilo que causamos, sem perceber. E foi precisamente aqui que me lembrei de um versículo. Eu, quando li pela primeira vez, confesso, não compreendi completamente. Está lá em Amós, no capítulo 4, no versículo 1, quando quiserem ler. O profeta fala de pessoas que viviam no conforto e no luxo. Ele diz: vós que oprimis os pobres, não esmagueis os necessitados. Olha, à primeira vista, parecia-me apenas uma crítica a pessoas daquela época. Mas quanto mais eu refletia sobre este texto, mais eu percebia que o problema não era apenas a riqueza. Era o facto de aquele conforto ter um preço. E esse preço ser pago por outras pessoas. Olha, e foi aí que eu percebi que este texto não fala apenas delas. Fala também de nós. Porque sempre que os nossos desejos passam à frente da dignidade de alguém, esse alguém acaba por pagar esse preço. Pode ser na família, ou no trabalho, talvez numa amizade, ou até dentro da nossa própria casa. E repara numa coisa, não é preciso gritar, não é preciso humilhar, não é preciso até ser cruel. Às vezes basta simplesmente deixarmos de olhar para essa pessoa e começarmos a olhar apenas para aquilo que ela nos pode oferecer. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas do egoísmo. Porque o egoísmo nem sempre aparece em grandes atitudes. Às vezes ele aparece nas pequenas escolhas onde colocamos aquilo que queremos, acima daquilo que o outro sente. O egoísmo começa quando as pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser meios para conseguirmos aquilo que queremos. Agora eu quero pedir-te aqui uma coisa. Calma, não responda já. Pensa primeiro. Olha para as tuas relações, para a tua família, para o teu trabalho, para as pessoas que fazem parte da tua vida. E pergunta-te com toda a honestidade: existe alguém a pagar um preço pelas minhas escolhas que eu nunca parei para ver? Talvez seja alguém que está sempre disponível para ti, mas tu raramente perguntas como é que ela está. Talvez seja alguém que cede sempre para evitar aqueles conflitos, sei lá, um filho, um marido, ou talvez a esposa, um colega, ou talvez até sejas mesmo tu. Porque também há pessoas que vivem a pagar o preço das escolhas dos outros. Pessoas que se anulam, que carregam pesos que vão ficando em silêncio. Porque alguém que colocou sempre as suas próprias necessidades em primeiro lugar. E se hoje te estás a reconhecer num destes lados, não é para viveres com essa culpa. É para viveres com a consciência, porque a culpa prende-nos ao passado. Mas a nossa consciência ela abre espaço para mudar. E uma pessoa só consegue mudar verdadeiramente quando tem coragem para olhar para aquilo que antes preferia nem sequer ver. Entendam uma coisa, existe uma diferença entre dizer eu não quis fazer mal e ter a coragem para perguntar, mesmo sem querer, será que alguém sofreu com a forma como eu agi? Olha, esta é uma pergunta difícil, porque nos obriga a ser do centro da nossa própria história. Obriga-nos a perceber que as nossas escolhas não terminam em nós. Elas chegam sempre a alguém. Uma palavra pode ficar na memória de uma pessoa, enquanto uma atitude pode deixar até uma ferida. Uma ausência pode transmitir uma mensagem e muitas vezes nem sequer nos apercebemos do impacto que causamos porque estamos demasiado
focados naquilo que sentimos, naquilo que queríamos, naquilo que realmente precisávamos. Mas a maturidade também é isto: perceber que a nossa intenção é apenas uma parte da história. A outra parte é aquilo que o outro viveu. E é aqui que começa uma mudança verdadeira. Quando deixamos de perguntar apenas: eu fiz por mal? E começamos a perguntar: será que a minha atitude causou algum mal? Porque nem sempre precisamos ter más intenções para causar aquela dor. Às vezes basta a falta de atenção, falta de cuidado, falta até de olhar para além de nós mesmos. E talvez esta seja uma das maiores aprendizagens de vida. Não basta só querermos coisas boas. Também precisamos de aprender a conquistá-las sem destruir aquilo que está à nossa volta. Porque o sucesso de uma pessoa nunca deveria ser construído à custa da dignidade de outra. Então hoje eu quero deixar-te aqui um pequenino exercício. Não faças com pressa, mas pensa com muita sinceridade. Olha para uma área da tua vida, uma relação, uma decisão, uma escolha até que fizeste, e pergunta: quem foi afetado por aquilo que eu escolhi? Talvez descubras que existe alguém a quem precisas de pedir desculpa. Talvez até percebas que existe, uma conversa que tens evitado, que reconheças que precisas mudar uma forma de agir, e talvez também percebas que nem tudo que está nas tuas mãos. Porque há momentos em que fazemos o nosso melhor, e mesmo assim, alguém pode sentir-se magoado. Mas a diferença está em uma coisa: a pessoa consciente não ignora, não finge que nada aconteceu, não se esconde atrás da frase "eu não quis". Ela procura entender, ela procura corrigir, ela procura crescer. Porque no fim a pergunta mais importante não é apenas: consegui aquilo que eu queria? Mas a pergunta é: como cheguei até aqui? Quem caminhou comigo? Quem ficou para trás? Quem pagou o preço que eu nunca parei para perceber? Porque a vida não é apenas sobre aquilo que nós conquistamos. Também é sobre aquilo que nós deixamos nas pessoas pelo caminho. Podemos conquistar muitas coisas e ainda assim perder algo muito mais importante: a capacidade de ver o outro. Por isso, antes de procurares alcançar aquilo que realmente desejas, lembra-te: os objetivos importam, os sonhos importam, as conquistas importam, mas as pessoas também importam. E nunca devemos chegar ao fim de uma conquista e perceber que alguém teve de ser sacrificado para conseguirmos chegar até lá. E fico com esta pergunta para ti: quem está a pagar o preço daquilo que tu tanto queres? Leva esta pergunta contigo, não como uma acusação, mas como uma oportunidade de olhares para dentro e crescer. Mais uma vez, se esta reflexão te fez pensar, conta-me aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler cada mensagem que vocês colocam. E muitas vezes as tuas palavras podem ajudar até outras pessoas que também estão a refletir sobre isto. E se este conteúdo fez algum sentido para ti, subscreve o canal, deixa o teu like e, claro, partilha com alguém que também precise desta mensagem. E lembra-te: se Deus, através deste pequeno momento, falou contigo, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, quem me conhece, quem sabe, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus vos abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito, muito, muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!